E o rebuliço não para. Quem acompanha essa novela chamada Família Fonseca Costa sabe que, quando a gente acha que já viu de tudo, vem mais uma reviravolta que faz a internet ferver. E a protagonista dessa vez é ninguém menos que Poliana Rocha, sogra de Virgínia, mãe de Zé Felipe e vovó assumidamente coruja. Depois do furo bombástico dado por Léo Dias, revelando em primeira mão a 4ª gravidez de Virgínia Fonseca, todo mundo esperava aquele silêncio constrangedor, talvez até uma bronca velada da família. Afinal, não é segredo que Virgínia ficou incomodadíssima com o vazamento. Ela mesma já deixou claro que gostaria de ter feito o anúncio em grande estilo, do jeitinho que sempre faz, com direito a vídeo emocionante, chororô, suspense e, claro, milhões de visualizações. Mas, contra todas as expectativas, Poliana entrou na história de cabeça erguida e um sorrisão no rosto. Ela postou uma foto fofa com os 3 netinhos no colo, Maria Alice, Maria Flor e o caçulinha José Leonardo, e escreveu na legenda: "Agora falta só mais um. Obrigada, Léo Dias, por acabar com o suspense. Vovó mais feliz do mundo." A frase caiu como uma bomba nos bastidores. Enquanto a internet ainda digeria o furo e Virgínia supostamente se irritava com a invasão de privacidade, Poliana fez o movimento contrário, transformou a polêmica em motivo de celebração. E aí começa o enredo digno de novela mexicana, porque, do outro lado, quem não teria gostado nada dessa postura foi Margarete Serrão, mãe de Virgínia. Ela mesma já havia revelado que ficou sabendo da gestação pela televisão, como qualquer telespectador. Imagina só, a filha grávida de novo e a mãe descobre por um jornalista de fofoca. A reação de Margarete foi de pura frustração. E é justamente nessa diferença de posturas que a internet começou a ver um possível racha entre as duas sogras. Enquanto uma se chocava com o vazamento, a outra estava praticamente distribuindo confetes para o jornalista que jogou tudo no ventilador. Nos comentários da postagem de Poliana, o que não faltou foi opinião. Uma enxurrada de mensagens tomou conta. De um lado, fãs que aplaudiram a maturidade da avó, dizendo que ela escolheu comemorar em vez de reclamar. De outro, críticos ferrenhos, afirmando que a exposição foi desnecessária, ainda mais porque, pelo jeito, Virgínia queria manter o mistério um pouco mais. E você sabe como é a internet, né? Em minutos, já tinha fã-clube analisando cada palavra da legenda, como se fosse código secreto. Teorias e mais teorias surgiram. Teria sido uma indireta para Margarete? Teria sido uma cutucada para a própria Virgínia? Como quem diz, não importa como a notícia saiu, o que importa é a vida que chega? Ou foi apenas leveza genuína de uma avó emocionada? Enquanto isso, Virgínia se manteve em silêncio absoluto. Nada de desmentido, nada de confirmação oficial. O máximo que os seguidores viram foram stories enigmáticos com carinhas de choro e alguns olhares que, claro, os fãs interpretaram como sinais de aborrecimento. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu acompanhando essa família é que tudo vira entretenimento. Com ou sem permissão, o fato é que a 4ª gravidez está praticamente confirmada e a vida dos Fonseca Costa continua sendo transmitida como uma verdadeira novela em tempo real. E o mais curioso é que a cada capítulo a gente percebe que não são apenas os protagonistas que movimentam essa trama. As sogras entraram em cena com força total. A postura oposta de Poliana e Margarete acabou se transformando em um show à parte, um duelo de estilos. De um lado, Margarete, mais discreta, magoada por não ser avisada em primeira mão. Do outro, Poliana, expansiva, grata, celebrando até mesmo o vazamento. E como todo bom enredo, a divisão de opiniões virou combustível para ainda mais fofoca. Enquanto alguns internautas defendem que a reação de Poliana foi estratégica para manter a paz com os fãs e com a mídia, outros dizem que ela apenas agiu de coração aberto, sem pensar nas repercussões. Nos bastidores, a fofoca é que essa diferença de visão já vinha se arrastando há tempos. Há quem diga que Virgínia se sente mais próxima da própria mãe, justamente por esse cuidado maior com a privacidade, enquanto Poliana prefere a exposição, o contato direto com os fãs, o compartilhamento de cada passo da vida familiar.
E aí, o que parecia apenas mais uma postagem inocente se transformou em um episódio recheado de interpretações, análises e especulações. A verdade é que a família Fonseca Costa já não precisa de roteiro. Eles mesmos escrevem uma história tão cheia de drama, emoção e reviravolta que deixa qualquer novela no chinelo. Agora, a grande pergunta que fica é: como Virgínia vai reagir a tudo isso? Será que ela vai engolir seco e seguir o padrão de exposição planejada que sempre faz? Ou será que teremos um pronunciamento público, talvez até um vídeo emocionante revelando oficialmente a gestação como forma de retomar o controle da narrativa? Enquanto não sabemos, os fãs seguem atentos, com a lupa na mão, esperando cada novo detalhe. E olha, com essa família, detalhe é o que não falta. Se o primeiro ato dessa história foi marcado pela surpresa e pelo furo de Léo Dias, o segundo é o palco das reações e repercussões. Porque não adianta, nessa família nada fica restrito ao ambiente íntimo, tudo ganha proporções gigantescas, e a gravidez de Virgínia não poderia ser diferente. Depois da postagem de Poliana, a internet entrou em estado de alerta máximo. Cada curtida, cada comentário, cada ausência foi analisada como se fosse pista de investigação. Fãs mais atentos perceberam que Virgínia demorou a interagir com a sogra, e isso foi combustível suficiente para teorias de que um mal-estar real estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Margarete Serrão, mais discreta, não se manifestou publicamente de forma direta, mas deixou escapar uma frase enigmática em um grupo de amigos. Tem coisa que deveria ser celebrada no tempo certo e com as pessoas certas. Pronto, bastou isso para as especulações dispararem. Será que foi uma indireta para Poliana? Ou seria apenas um desabafo genuíno de uma mãe que gostaria de ter participado da notícia de maneira mais próxima? E como tudo que envolve esse clã, as redes sociais viraram palco de batalha campal. Hashtags começaram a subir, memes surgiram em questão de horas e, claro, os portais de fofoca não perderam tempo. Manchetes pipocavam, trazendo supostos bastidores, áudios vazados e até declarações de pessoas próximas. Mas o detalhe mais intrigante foi quando alguns fãs resgataram entrevistas antigas de Poliana, onde ela já dizia que não via problema algum em compartilhar momentos íntimos da família com os fãs. "Eu sou transparente, gosto de dividir minha felicidade", dizia ela. Isso reforçou ainda mais a ideia de que sua postagem não foi provocação, mas simplesmente o reflexo de sua personalidade expansiva. Enquanto isso, Virgínia parecia cada vez mais dividida. De um lado, a alegria da nova gestação, de outro, a frustração de não ter tido o controle sobre a narrativa. Ela, que transformou sua vida em um verdadeiro reality show diário, parecia ter sido pega de surpresa dentro do próprio jogo que ela mesma criou. E essa contradição foi um prato cheio para quem acompanha sua trajetória desde o início. E o que dizer de Zé Felipe nessa história? O cantor, que normalmente usa as redes para brincar, cantar ou soltar uma piada despreocupada, manteve-se neutro. Nem comemorou publicamente, nem desmentiu nada. Apenas alguns stories com músicas românticas que os fãs imediatamente conectaram ao momento. Alguns mais ousados até arriscaram dizer que ele estaria tentando acalmar os ânimos entre mãe, esposa e sogra. A cada novo detalhe, a trama se adensava. A diferença entre Margarete e Poliana ganhou força como se fosse um duelo silencioso. A mãe que preza pela intimidade contra a avó que celebra a exposição. Não à toa começaram a surgir comparações com novelas clássicas, onde as sogras viravam personagens tão fortes quanto os protagonistas. E, como não poderia deixar de ser, a própria internet deu o veredito. A família Fonseca Costa é o grande reality show brasileiro, só que sem edição. Tudo acontece ao vivo, em tempo real, com milhões de espectadores opinando. E o mais interessante é que por trás de toda essa confusão há uma verdade inegável: a chegada de uma nova vida. E apesar das disputas, dos ruídos e das fofocas, no fundo todos estão unidos pela mesma alegria. Talvez essa seja a razão pela qual, mesmo nas divergências, a família continua conquistando tanta atenção e carinho do público. Mas claro, a pergunta que não quer calar continua ecoando: quando e como Virgínia vai oficializar essa gravidez? Se depender do histórico dela, será um anúncio grandioso com produção cinematográfica, lágrimas, abraços e milhões de visualizações. Mas até lá, cada gesto, cada silêncio e cada palavra serão interpretados como pistas de um enredo que parece não ter fim. E aqui está o ponto-chave.
O público não apenas acompanha, mas faz parte da narrativa. Cada comentário, cada teoria, cada crítica ou apoio ajuda a moldar os próximos passos. Enquanto isso, Poliana segue firme no papel de avó celebrante. Para ela, a felicidade da chegada de mais um neto supera qualquer ruído, qualquer mal-entendido. Sua postura, que muitos consideram ousada, mostra que há quem prefere abraçar o caos com leveza em vez de resistir a ele. E talvez esse seja o grande ensinamento por trás de toda essa história. Em meio ao furacão de fofocas, rumores e teorias, o que prevalece é o vínculo da família, mesmo que às vezes pareça mais frágil, mais exposto, mais controverso. No final das contas, a quarta gravidez de Virgínia não é apenas mais um capítulo, é um lembrete de que, quando se trata dos Fonseca Costa, a vida real e a novela são a mesma coisa. E nós, como plateia, estamos aqui vidrados esperando a próxima cena. E se você chegou até aqui, já deve ter percebido que essa história está longe de acabar. Tem muito mais vindo por aí e você não vai querer perder nenhum detalhe desse enredo que mistura emoção, fofoca